Pessoal, vamos então para as orientações do dia de hoje. Peraí, que tá no arquivo errado. Bom, então hoje, dia 9 de agosto, mês que pode ser representado pelo número 8, porque é o oitavo mês do ano. O ano a gente está em 2021, hoje é uma segunda-feira. Primeira atividade que vocês têm para fazer é a atividade do livro de matemática. Aqui em matemática a gente vai interpretar de novo um gráfico e também uma tabela para conseguir responder as perguntas da página 97 do livro. Então vamos lá no livro. Bom, aqui no livro temos uma tabelinha com alguns dados que vocês precisam dar uma lida, uma olhada para conseguir responder as perguntas, senão não dá. E aqui temos o gráfico, né? A tabela em cima e o gráfico embaixo. Vamos ler o que está escrito. A produção da fábrica. 1. Observe a produção da fábrica de Dona Neide em um ano. Então, aqui tem as peças, aqui o primeiro trimestre, quantas peças foram feitas. Aqui os nomes das peças, então, xícara, pratos, travessas e bulhas são as peças que a fábrica da Dona Neide faz. E aqui a quantidade em cada período. Então, no primeiro trimestre foram essas quantidades, no segundo essa, no terceiro essas e no quarto essas. Aí aqui a gente tem algumas perguntinhas que vocês vão ter que localizar a informação aqui na tabelinha. Então, a letra A. Em que trimestre foram produzidas mais xícaras? Então, vocês vão ter que procurar onde está a xícara, olhar qual trimestre que foi produzido mais xícara e colocar a sua resposta. B. Quantos pratos foram produzidos no segundo trimestre? Então, só olhar na tabelinha e responder. C. Em qual trimestre foram produzidas menos travessas? Então, a menor quantidade. E D. Quantos bullies foram produzidos no quarto trimestre? 4 perguntinhas bem facinho de fazer. Aí temos a número 2. Aqui no número 2 a gente tem um gráfico de barras. E ele está sem título. Aí temos a primeira pergunta. A qual das peças produzidas ele se refere? Então, só para ajudar vocês já, ó, como eu sou boazinha, esse gráfico está relacionado com essa tabela. Então, eles pegaram alguma informação dessa tabela, de uma dessas coisas da tabela, e fizeram um gráfico. Vocês vão ter que analisar os números que estão aparecendo aqui e ver com qual dessas coisas que está combinando. Então, com qual das peças que está combinando essas informações? E vocês vão colocar a resposta aqui. A B, vocês vão dizer que título você daria para esse gráfico. Então, vocês vão dar um título para o gráfico. Vocês estão vendo o que tem um título? A produção de louças em um ano. Aqui está perguntando qual título você daria para esse gráfico de barras aqui. Certo? Terminou a matemática? Aí a gente vai para a segunda parte da aula, que é português. Aqui em português a gente vai continuar vendo um pouquinho mais de acentuação e agora a gente vai aprender a acentuar as palavras oxítonas. Então vamos lá no livro de novo. Na página, deixa eu ver qual que é a página, 47. Então, primeira coisa que a gente tem, primeiro, né, é uma atividadezinha. Depois aqui tem um verbetezinho que vai falar da acentuação, que é a parte importante da aula. Então, número 5, leia o poema. Com M, abro a mala cheia de mapas e escolho um destino. Manaus, Marajó, Maringá, Matão, Miracema, Mongaguá, Mossoró, Monte Sião. A. Você conhece algum dos destinos ou lugares citados no poema? Então, algum desses lugares aqui você conhece? Sim ou não? B. Que nomes de lugares apontados no poema tem acento gráfico? Circúlios. Então, você vai localizar aqui quais os nomes dos lugares que tem acento gráfico. Acento gráfico ou é esse risquinho em cima, ou acento circunflexo, que é tipo um chapéuzinho. Você vai circular somente os que tiver acento gráfico. E a C, leia e pinte a sílaba tônica das palavras que você circulou no poema. Então, aqui no poema você vai ter circulado por causa da letra B, né? Você vai ter circulado algumas palavras.
Aqui na letra C tá pedindo para você circular a sílaba tônica. Então, digamos, né? Que destino seja uma das palavras. Destino. Eu circulei porque seria uma palavra, o nome de um lugar com um acento circunflexo, que é o acento gráfico, que é o que tá pedindo na B. Mas não é, né? Eu só tô dando um exemplo. Aí, eu vou localizar a sílaba tônica. Então, destino. Então, qual que é a minha sílaba tônica? O ti. Então, ó, eu circulo a palavra mais grandona e circulo a sílaba tônica mais pequenininha. Era só para isso que eu estava usando esse exemplo. Essa palavra aqui não vai fazer, né? Porque não é nenhum lugar e nem está acentuada. É só para exemplo de como que vocês vão circular essas palavrinhas. Aí também, na letra C, tá pedindo para você dizer se essas palavras são oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Deixa eu ver. Vai ter mais de uma resposta aqui. Não é só uma. Matão, já vou dar uma dica. Matão não vai entrar, tá? Porque o tio não é um acento gráfico. Bom, não deixa de ser, mas ele não... A gente não vai contar ele agora, senão não vai dar certo a resposta da letra C, tá? Então, a gente deixa o matão de fora, certo? E agora sim a gente vem para a parte importante. A parte importante é a acentuação das palavras oxítonas. Palavras oxítonas são as palavras que a última sílaba são tônicas. Então, por exemplo, maracujá. Deixa eu escrever com letra cursiva. Maracujá. Maracujá. Eu sei que a minha última sílaba é tônica. Nossa, ficou muito feio. Vou escrever aqui embaixo. Maracujá. Aí ficou bem mais bonito. Eu sei que minha última sílaba é tônica. Maracujá. Então, a que eu falo mais tempo é o já. Então, eu sei que essa é a minha sílaba tônica. Aqui, no verbetezinho, a gente vai ver que palavras que terminam com A vai acento. É dessa forma que vocês vão localizar essas palavras, tá? Então, ó, vamos ler o verbete antes, né? As palavras oxítonas são acentuadas quando terminam em A, as, e, es, o, os, em, ens. Então, terminou em A, e, o, em, ens, você sabe que vai ter acento. Então, armazém. Armazém. Deixa eu colocar acento. Armazém. Qual que é a sílaba tônica? A última sílaba. Se é a última sílaba, eu coloco acento agudo. Ou acento circunflexo. Depende de como que tá o som daquela letra. Parabéns. Parabéns lá de aniversário. Parabéns. Ixi, agora que eu vi que tem maracujá aqui. Parabéns. Eu vou escrever aqui em cima. Parabéns. É com ou sem acento? Com ou sem acento? Se eu lembrar da minha regrinha de ens, aliás, são acentuados, parabéns. Qual que é a minha sílaba tônica? A última sílaba. Se ele termina em ens, no caso aqui, que é essa partezinha aqui, esse último ens, significa que tem que acentuar. Isso daqui é uma regra, tem que acentuar. Oxítona terminou com essas letrinhas aqui, tem que acentuar. Então, é regra. Terminou com essas letrinhas. É uma oxítona, fiz lá, coloquei na musiquinha, nananana, tem que acentuar, certo? Aí, aqui na 6, o que vocês vão fazer? Uma coisa super fácil, né? Porque agora vocês já sabem a regra. Vocês vão analisar quais são as palavras oxítonas que termina com essas opções aqui em cima e as que combinar com essas opções vocês vão acentuar. Necessariamente vocês vão acentuar, é obrigatório. Esses acentos, eles não são... você não tem alternativa. A palavra vai ser acentuada, é uma regra, tá? Bom,
é isso que a gente tinha de atividade. Aliás, a gente tem de atividade para hoje. Hoje, vocês sabem que vai demorar um pouquinho para mandar mensagem para vocês, mas vão mandando aí que a hora que eu puder pegar o celular e ir respondendo vocês, eu vou fazer isso, tá? Fiquem tranquilos, ninguém vai ser prejudicado. E hoje também tem uma matéria razoavelmente nova, né? A gente começou a acentuação faz uns dias, mas essa é uma nova regra, então não deixa de ser matéria nova. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que eu vou mandando áudio tirando as dúvidas de vocês, tá? Só não fiquem sem aprender isso, que é importante. Vocês vão usar, vocês vão estar velhinho e vão estar usando isso aqui, porque vocês vão escrever a vida inteira de vocês, seja no celular, seja no WhatsApp, seja onde for. Claro, quando você está conversando com alguém que é da família, você não precisa prestar atenção em acentuação. Mas se você estiver conversando com o seu chefe, já imaginou ficar escrevendo tudo errado? O que o seu chefe vai pensar de você? Então, ou o seu cliente, né? No caso, você pode ser seu próprio chefe, mas daí você escreve para o seu cliente tudo errado, será que ele vai ter confiança em você? Então, é importante aprender, saber escrever certinho e bonitinho. No dia a dia não tem tanta importância assim, né? Mas na vida profissional de vocês, vocês vão precisar. Então, por que não aprender agora? É mais fácil. E daí fica automático, né? Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem. Até!